Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Em Mato Grosso, bancos ignoram resolução do Serviço Florestal, permitindo que recibo de inscrição no CAR garanta acesso ao crédito. Câmara dos Deputados intensifica debates sobre licenciamento ambiental e FPA quer votar projeto da nova lei ainda este ano. Você vai ver a opinião de especialistas sobre o texto que tramita no Congresso. O secretário do Tesouro diz que mesmo com a aprovação da reforma da Previdência, gasto previdenciário em 2020 deve crescer 40 bilhões de reais. E ainda, custo de produção do milho, primeira safra, deve subir até 10% nas regiões produtoras, estima a CNA. Na previsão do tempo, o número de queimadas no acumulado de 2019 já supera o do ano passado. E ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Lá em Mato Grosso, agricultores relatam dificuldades em conseguir ter acesso a financiamentos com recursos oficiais. O motivo, segundo a AproSoja, é a burocracia e a exigência de documentos que não estão previstos em lei. Nós vamos até Cuiabá falar com o Luiz Patroni, que recebe hoje o gerente de política agrícola da entidade, para falar sobre este assunto. E a gente quer saber, boa tarde, Patroni, qual que é a situação aí no estado? Bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos acompanham. Você disse bem, né, Kelly? Burocracia é sempre um ponto de reclamação dos produtores, né? Sempre é o que acaba impedindo o acesso, ou o acesso total, ou o acesso pelo menos mais rápido, mais ágil aos recursos oficiais. E muitas vezes os produtores acabam, diante dessa burocracia, tendo que recorrer a outras fontes normalmente mais caras, né? Para tentar financiar aí os custos da sua safra. Vamos entender esse cenário de agora, justamente como você disse, com o gerente de política agrícola aqui da AproSoja Mato Grosso, Thiago Rocha. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Patroni, boa tarde, Kelly, telespectadores. Satisfação estar aqui com vocês. Tiago, na última semana, uma resolução do Serviço Florestal Brasileiro tentava justamente facilitar esse acesso ao crédito, porque uma das cobranças nas instituições financeiras justamente é a questão ambiental. E aquela resolução dizia que apenas o recibo de inscrição no CAR poderia ser utilizado, né, ou seria utilizado, esclarecendo, justamente para garantir esse acesso mais fácil, mais ágil. Isso não está acontecendo na prática aqui? Essa resolução, a resolução 8 de 2019, a intenção dela até nós entendemos que é de dar racionalidade, pacificar alguns entendimentos, né? Que no momento em que você teve a aprovação da Lei 12.651, que é o Código Florestal, teve um debate muito amplo no Congresso, foi também pauta do STF, houve uma discussão de constitucionalidade em relação especificamente ao artigo 78A, e havia essa discussão se o recibo do CAR seria suficiente para atendimento a essa exigência de licenciamento que preconiza a Lei 12.651. O STF decidiu que sim, né? Por unanimidade decidiu que sim. No Mato Grosso há uma questão aí bastante peculiar, que é um decreto presidencial de 1990, ele diz que para concessão de crédito oficial, os bancos deveriam observar, a grosso modo, o licenciamento da atividade que estiver vigente nesse estado da federação, ligado ao Cisnama. E no nosso caso, que nós tivemos a LAU, e agora temos a APF, também via decreto, desse decreto estadual, em que ele estabeleceu a APF no âmbito do licenciamento ambiental único. Então nós temos o seguinte, um licenciamento ambiental que é por base, com base em imagens de dinâmica de desmate, onde a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ela olha como estava aquela propriedade em 2008 e ela olha como está agora. Se há uma diferença, né, se há uma abertura de área, e aí independente se essa abertura foi autorizada ou não, o produtor não consegue tirar esse recibo automaticamente, em termos de APF. Então, no estado de Mato Grosso, nós temos essa particularidade. Além do CAR, do recibo do CAR, você precisa da APF. Agora, como você disse, essa exigência vem de um decreto de 1990, né? Ou seja, de 3 décadas atrás, praticamente, né? Não é necessário articulação justamente para tentar evitar essa exigência ou explicar que não é mais necessário ou que o que diz a nova resolução, né, do Serviço Florestal Brasileiro não seria suficiente para atender essa exigência dos bancos? Sim, nós estamos tentando contato individual, até porque essas instituições, elas acabam não entrando nesse tipo de embate coletivamente. Então a gente tem que levar o nosso entendimento
e o embasamento jurídico uma por uma e tentar validar isso com as suas áreas jurídicas, mas a gente vê um pouco de falta de boa vontade mesmo, né? Há uma burocracia ali que está impregnada no nosso sistema, eu acho que todo mundo percebe isso. Então, assim, para se precaver, peça a APF, né? O nosso entendimento é de que se o produtor vai lá e ele faz o cadastro no CAR, ele está atendendo a uma lei que foi amplamente discutida no Congresso, que foi questionada no STF, que é constitucional, ele vai ter algumas obrigações a partir daí, né? Essa APF nós entendemos que é totalmente desnecessária. Então, quando a gente fala com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, ela diz o seguinte: isso não é exigência minha. Quando a gente fala com o Sistema Florestal Brasileiro, com o seu presidente, o Colato, ele fala, olha, nosso entendimento é que é só o CAR. E aí a gente vai para as instituições financeiras, tem esse imbróglio aí. Então estamos tentando resolver isso na forma administrativa com essas instituições, mas é claro que em determinado momento, se isso não se resolver, nós vamos ter que buscar outros caminhos. Né? Para a gente encerrar aqui, Tiago, nesse momento, como está a situação dos produtores aqui que buscam financiar a próxima safra de soja? A gente sabe que nem todos estão com os insumos adquiridos, né? Ainda tem uma boa parte aí precisando. Como estão esses produtores? Eles estão recorrendo a quem quando não conseguem acesso ao crédito oficial por conta desses obstáculos que você mencionou aqui? Aliás, existe um número grande de produtores que estão encontrando essa dificuldade? Existe, todos os anos, né? Os recursos vindos das instituições financeiras, eles já não custeiam grande parte da produção do Mato Grosso, de soja e milho, né, que eu represento aqui. Hoje, o que tem mais peso nessa balança é o barter, né? A troca de insumos. 49% hoje do funding da soja vem de lá. Só que esses pacotes, muitas vezes, eles vêm com a taxa de juros, né, dentro ali. Ou seja, o produtor acaba recorrendo a um crédito mais caro. Mais caro e fica sem alternativas. Então a gente espera que com toda essa linha de raciocínio aí da nossa economia hoje, que isso tenha um pouco mais de concorrência e outras oportunidades para que venha baratear esse crédito. Ok, registro feito aqui, Tiago. Obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. É isso, Kelly. A burocracia, na prática, né, atrapalhando muitos produtores que buscam recursos oficiais para tentar custear de uma maneira um pouco mais barata o próximo ciclo, a próxima safra de soja. Obrigada aí, Patrone, pelas informações por enquanto. Daqui a pouco te chamo de volta aí, direto de Cuiabá, Mato Grosso. E olha só, a Frente Parlamentar da Agropecuária quer aprovar a nova lei de licenciamento ambiental ainda esse ano. O objetivo é simplificar e agilizar o processo de licença no Brasil. O tema é discutido desde junho em grupo de trabalho que já ouviu diversos setores da sociedade. A população também pode opinar e enviar sugestões de alterações antes do texto ser enviado ao plenário. O repórter Rafael Wallendorf tem mais informações. Veja só. A bancada do Agro quer avançar no debate e colocar em votação o projeto da nova lei de licenciamento ambiental. Ainda não há definição de quando o texto vai para o plenário, mas a ideia dos parlamentares é concluir isso ainda esse ano. A Câmara intensificou os debates sobre o tema nos últimos meses. Em junho, foi criado um grupo de trabalho com 12 parlamentares, coordenado pelo deputado Kim Kataguiri, relator da nova proposta de lei. O grupo já realizou 12 reuniões e ouviu representantes de diversos setores, como a indústria, infraestrutura, agronegócio, órgãos ambientais, além de juristas e profissionais do meio ambiente. O deputado Kim ressalta que o maior objetivo é simplificar e dar mais agilidade à licença ambiental no país. A ideia é ouvir diferentes posições para construir um texto equilibrado para ser levado ao plenário. Nesse período, o texto já sofreu 3 modificações. A versão mais recente é do dia 18 de julho, mas ainda pode ser alterada. O grupo tem recebido várias manifestações, notas técnicas e sugestões de alterações. Pelo site da Câmara, também está aberta uma consulta pública, em que qualquer pessoa pode opinar, deixar comentários e sugestões sobre os 62 artigos do projeto. De Brasília, Rafael Wallendorf para o Mercado e Companhia. Já que o texto que propõe mudanças no licenciamento ambiental deve ser analisado pelo Congresso neste semestre e o impacto do setor agropecuário brasileiro, vamos conversar com a Ana Paula Brandão, consultora de Relações Governamentais da BMJ Consultores. Qual que é a sua avaliação aí sobre essa mudança proposta no licenciamento ambiental? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. A mudança realmente traz uma simplificação de toda a parte do marco regulatório, né? Todo o marco legal criado visa facilitar o entendimento do público de uma forma geral sobre um determinado assunto.
Então, todas as normas juntas acabam que facilita a compreensão e interpretação dessas leis. Os ambientalistas aí criticam a proposta. Isso aí pode impedir o avanço do texto ou causar aí muitas alterações no projeto original? Acredito que impedir o avanço não nessa altura do campeonato, né? As reuniões foram realizadas, o texto está em consulta pública, então cabe realmente ao Kim acatar essas orientações e ponderar o máximo possível para que tenha um texto equilibrado em votação no plenário. E o que seria aí esse texto equilibrado? O que você acha que deveria ter nesse texto? Eu acredito que se ele conseguir diminuir um pouco o processo burocrático, mas não impedir uma fiscalização e uma atuação grande por parte dos analistas ambientais, que o texto pode ter um resultado positivo. Hoje a gente vê que o processo burocrático de licenciamento tem várias etapas que acabam resultando na redundância de informações que o produtor rural precisa fazer um input, né, enfim, para que tenha esse cadastro. E se o sistema conseguir compilar essas informações e facilitar tanto a vida do produtor quanto a vida do fiscal, ele vai agilizar o processo com certeza. Se o texto aí original avançar, atividades que integram lavoura e pecuária e floresta vão ter a validação do cadastro ambiental rural como licença. Esse ponto diminui aí a burocracia do processo atual? Como é que você vê isso? Diminui. O cadastro ambiental rural, ele é um dos sistemas que está em jogo, né? A ideia é fortalecer esse cadastro para que você parta do princípio de que o produtor ele precisa estar com dados atualizados e dentro de leis que já existem para que ele obtenha a licença. Então, aí entra mais uma vez o papel do fiscal de averiguar se essas informações que estão sendo imputadas são de fato verídicas e reais, né? A gente tem visto aí, né, nas últimas semanas, a questão ambiental no Brasil que está sendo alvo de várias discussões. A proposta de alteração no licenciamento ambiental pode agravar essas discussões e impactar a imagem do país no cenário internacional? Com certeza. O que a gente percebe hoje é uma incongruência de argumentos, né, contra dados científicos e que constatam um aumento do desmatamento de uma forma geral. E esse contraponto acaba sendo o principal chamariz para o cenário internacional, né? Então, quanto mais incoerente for o nosso Poder Executivo em relação às ações que estão sendo constatadas de desmatamento, mais polêmicas gerem em torno desse assunto. Então, é importante que o governo se posicione de uma forma coerente, com dados concretos e argumentos embasados, né, para contra-argumentar esse aumento aí do desmatamento e de outros indicadores que a gente tem visto de piora no cenário do licenciamento e do meio ambiente de uma forma geral. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.